Esse vídeo aqui eu acho interessante. Um empresário, né, foi entrevistado aqui no podcast A Deriva. Ele se chama José Cobori, que ele fala sobre essa lorota do Estado mínimo, tá? O Estado, ele não tem que ser mínimo, ele tem que ser eficiente, que é uma diferença gritante, tá? Ele traz umas ideias muito interessantes aqui que eu acho muito importante a gente reproduzir aqui no canal para a galera ficar por dentro do real debate. Muita gente pode contra-argumentar dizendo que, na verdade, o principal problema é que existe muita intervenção estatal. E o Estado impõe muitas regulamentações e regras para as empresas que pagam muitos impostos, e aí isso acaba sendo descarregado na classe trabalhadora. Esse é o principal argumento que eu escuto do outro lado para explicar as desigualdades. O que você responde a esse argumento de que o Estado ele já está muito grande, já está intervindo muito? Na verdade é uma ilusão, né, daqueles, os mais radicais que acham que o Estado não deve existir, né? Ou o famoso discurso do Estado mínimo. O Estado, de princípio, o Estado na realidade é uma abstração, né? Acho que nós, enquanto seres humanos, só chegamos até hoje porque a gente é capaz de fazer abstrações, né? O que seria essa abstração? Para dar um exemplo, né? Nós somos Homo sapiens, né? A gente sabe que os Homo sapiens só existem hoje porque eles conseguiram se sobrepor aos homens de Neandertal, né? Que eram muito mais fortes fisicamente, eram muito mais hábeis como guerreiros, melhores caçadores. Então, quando você olha para a teoria da evolução do Darwin, você fala assim, mas quem era para ter sobreposto a outra raça seriam os Neandertais, não os Sapiens, né? E os Sapiens, na verdade, eles só conseguiram sobrepor justamente porque a gente tem capacidade de fazer abstração. E uma das abstrações que o Homo sapiens tem capacidade é de criar o Estado, né? Estou dando um salto meio lógico, mas só para explicar. Os homens de Neandertais, assim como são os primatas hoje, os macacos, eles não conseguem formar comunidades maiores do que 150 pessoas, né? 150 indivíduos lá na época. Porque em algum momento o líder vai ser questionado. Enquanto ele tem uma linhagem de parentesco, ele tem uma certa ascensão na liderança, mas quando a comunidade começa a ultrapassar esse número que os cientistas calculam que eram em torno de 150 indivíduos, você já vai ter indivíduos nessa comunidade que não tem nenhum tipo de ligação com o líder, ele começa a questionar essa liderança. Então os Neandertais nunca conseguiam fazer comunidades maiores que isso, eles sempre se fragmentavam, entravam em batalhas e se fragmentavam. Então eles eram sempre comunidades isoladas de no máximo 150 indivíduos. E o Homo sapiens não, ele conseguiu formar comunidades maiores justamente porque ele tinha a capacidade de acreditar em algo, coisas abstratas, né? E uma das coisas abstratas, e ao longo da história já evoluindo um pouco, que o Homo sapiens conseguiu criar foi o dinheiro e o Estado, né? O que era a abstração do Estado? Era um contrato social, e aí já dando um salto para o Thomas Hobbes, né? De que todo indivíduo por natureza é mau, né? O homem é o lobo do homem, e você precisa de um terceiro intervindo nas relações para que você não descambe para o uso da força sempre, né? Então o Estado na realidade foi criado por nós humanos justamente para regular essa relação, esse contrato social. É a história da CLT que eu vivo falando aqui. A CLT é uma forma do Estado, tá? Ele regular essa forma de contrato, porque é o que ele falou, o homem é lobo do homem. Então, se a gente deixar o mercado nessa coisa absurda, né, sem ter regulação, com as leis trabalhistas do jeito que estão hoje, é muito perigoso, né? Então, assim, a gente está vendo hoje um discurso anti-CLT que é perigoso, que é um discurso que vem dessa turma neoliberal. A gente vai ter que falar neoliberal porque é um termo que eu nunca gostei de usar, porque para mim é um termo pejorativo que o petismo criou, né? Para poder diminuir ali o governo FHC, que foi um governo que teve conquistas grandiosas, e era um governo de centro-esquerda, mas que tinha posições liberais na economia e que fizeram grandes conquistas no país. Mas hoje o que a gente está vendo, essa turma pseudo-liberal, que se diz liberal, né,
uma turma que fala de Estado mínimo, não tem que ter SUS. Ah, porque o Estado isso, Estado... Cara, uma coisa é você ter eficiência. Uma coisa é você cortar cabides de emprego. É você reduzir pessoas que só estão ali querendo mamar nas tetas do Estado. Eu acho que, velho, esse número de cadeiras no Congresso Nacional, esse orçamento secreto, esses caras são cheios de regalias. Aí, pra mim, tem que ter uma redução do Estado. Reduzir o salário desses juízes, super salários, né? E inúmeras coisas, cara. Inúmeras coisas. De que se você é mais forte que eu, você não vai, em algum momento, querer tomar minha terra, tomar minha fazenda, me matar, que era o que acontecia antes da existência do Estado. Então o Estado, na realidade, ele foi criado para regular essas nossas relações. E geralmente o Estado está lá para defender o mais fraco. Porque o mais forte não precisa do Estado. O que acontece hoje é que o Estado foi criado, só que ele é dominado pelos mais fortes. Quem domina o Estado é o poder econômico. O poder econômico se traduz em poder político. Então, o Estado, em qualquer país, tirando algumas experiências que existem, o Estado está a serviço sempre do mais forte. Na verdade, ele tem que estar a serviço do mais fraco. O Estado precisa existir, cobrar impostos para regular essas relações e tentar tirar um pouquinho dessa desigualdade. Então, o Estado precisa... Se a gente pegar hoje, o Estado ele existe para quê? Para criar oportunidades para aqueles que não conseguiram ter acesso à oportunidade, que é a famosa meritocracia. Então, o Estado está aqui para ter saúde gratuita para aqueles que não podem pagar, ter educação gratuita para aqueles que não podem pagar. Então o Estado ele serve justamente para isso, só que o Estado ele foi capturado pelo poder econômico. E voltando na sua pergunta, quando a gente fala sobre tributação, os mais pobres pagam mais tributos justamente porque a classe dominante criou esse sistema e faz com que isso perdure. Então sempre que você vê e está agora essa discussão sobre isenção de imposto de renda até 5 mil, e depois um desconto até 7 mil, e você começar a tributar quem ganha mais de 1.200.000 por ano, até um teto de 10, que é uma proposta bastante lógica, mas você vê que quem tem dinheiro é contra isso aí. Então isso é um exemplo claro de que o poder econômico ele tem como discurso para as classes mais baixas justamente isso, o Estado prejudica o mais pobre porque cobra imposto, mas só cobra imposto dos mais pobres de forma regressiva, porque o poder econômico dominou o Estado, e ele não deixa com que esse modelo seja alterado. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é a mesma coisa. A teoria lá do Donald Trump com as tarifas, ele num segundo passo, com essa arrecadação que ele acha que vai dar certo, que não vai dar certo, mas se desse certo, era num segundo passo ele começar a isentar imposto das grandes corporações. Então quando você vê, o sistema vai ficar mais regressivo ainda, porque é o famoso, uma teoria que eles chamam de trickle-down economics, que é a teoria do gotejamento, que é se você isentar imposto das classes mais altas, dos mais ricos, das grandes corporações, essa isenção de imposto vai fazer com que essas empresas cresçam e isso vai gotejar para baixo, isso vai acabar sendo distribuído para os mais pobres. Essa é a grande teoria que já foi comprovada que não deu certo em lugar nenhum desde que eles criaram isso. Toda isenção de tributo que você dá para as classes mais altas, ela se transforma em acumulação ainda mais de riqueza. Ela não é distribuída, ela não é gerada para criar mais riqueza e ser distribuída para as classes mais baixas. Então, todo discurso que é contra o Estado, na realidade, tem esse pano de fundo. Ele é contra o Estado porque, para convencer a maioria da população, para nos convencer, eles falam que é porque o Estado prejudica os mais pobres, que os mais pobres que pagam mais imposto, que os mais pobres não conseguem ascender porque vai abrir um pequeno negócio, ele tem que pagar imposto. É toda uma retórica que, na realidade, é usada para proteger os interesses das classes mais altas, das elites dominantes. Isso é real, cara. Isso é real. Por exemplo, cara, você mesmo que gosta de fazer comprinha de blusinha da Shopee, dessas coisas e tal, dá uma olhada lá nos impostos lá que o Estado arrecada. Cara, não é muita coisa. Não é muita coisa. Apesar de que eu não defendo assim essa alta de impostos que tá tendo, porque a gente tá vendo muita sacanagem aí que esse governo tá fazendo, mas, cara, o governo Bolsonaro poderia fazer isso também e todo mundo ia, não, mas isso é para criar equilíbrio nas contas públicas e tal, e parará, e pipipipopopó. Mas, cara, eu acho assim,
Você pode olhar na tributação de muitas coisas que você não vai ver esse exagero, mas muitos empresários querem usar desse discurso, né? E aí o que que acontece, cara? Eles aumentam o preço das coisas, por exemplo, falam aí, o agro que salva o Brasil, o agro que manda no Brasil, se não é o agro... Tá, mas por que o preço de tudo tá caro? É por causa do Estado? É por causa da tributação? Porque o único imposto que o Estado vai cobrar vai ser para exportação. E outros países também cobram imposto, né? Mas por que a gente que é produtor, a gente que está produzindo, por que esses empresários estão aumentando o preço de tudo, né? Claro que a gasolina tá cara, tá absurdo, o preço da gasolina tá muito alto. Você tem vários problemas econômicos aí. Mas por que tá tudo um absurdo? Né? Então assim, tem muita coisa errada, tem muita coisa que precisa ser resolvida e tal. As coisas não é assim que a banda toca, entendeu? Não é assim que a banda toca. Então, é foda, cara, é foda. Por isso que a gente não tem que acreditar nesse discurso, porque tem muita gente que tá indo nessa onda, que tá aumentando o preço das coisas e tá vindo com papinho, faz o L. Tudo bem, eu acho esse governo uma porcaria. Mas pera lá, né? Pera lá, vamos parar com esses papinhos aí, porque tem muito empresário esperto aí que tá querendo se dar bem na parada e não é assim que a banda toca, não. Entendeu? Será que as pessoas vão raciocinar? Será que as pessoas, não, realmente isso aqui faz sentido, né? Então vamos começar a raciocinar para a gente não cair em discurso de político que quer sair privatizando tudo. Olha o que está acontecendo em São Paulo, querem privatizar a Sabesp, né? Bicho, aqui em Brasília também privatizaram a SEB, Companhia de Energia. Só sobe o preço. E agora o governo federal anunciou mais uma alta aí, a ANEEL, no preço da energia. Porra. Então assim, cara, é preciso ter uma mudança aí nesse poder econômico, nesse pessoal que só quer sugar o brasileiro, só quer usar todo mundo como escravo. E assim, o brasileiro não tá acordando, cara. O brasileiro continua aí idolatrando político, idolatrando Lula, idolatrando Bolsonaro. E a gente só tá levando no rabo. Essa é a verdade. Então, se a galera não acordar pro que tá acontecendo, meu amigo, a gente vai rodar. Então, fica aí o vídeo pra galera raciocinar. Gostou? Se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho.